E aí pessoal, tudo jóia? Benaías Ferreira aqui, espero que estejam bem. Galera, o assunto desse vídeo é dinâmica na música. Mas antes disso, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo seu. Se você ainda não nos segue no Instagram e ainda não está inscrito na nossa página do YouTube, por favor, já vai lá se inscrever. Se você estiver no YouTube, já ativa o sininho ali para você receber todas as notificações, beleza? Vamos ao vídeo. Então, pessoal, a dinâmica na música está totalmente ligada à intensidade, né, ou à força que está sendo exercida naquele momento. E isso nos dá um vislumbre de alguma coisa, seja aí numa questão de energia, seja uma questão de animação ou não, ou então de reforçar alguma coisa. Ou seja, a dinâmica ela é uma das ferramentas usadas na hora de passar informação, né? A interpretação da música. Então, se eu mudar a dinâmica, eu posso mudar completamente a interpretação da música, a minha interpretação e como você vai recebê-la. E galera, a importância da dinâmica está em que nós tocamos na igreja, pelo menos eu acho que a maioria de quem assiste os vídeos, né, toca na igreja, e na igreja a dinâmica, mais do que, assim, eu não vou falar talvez mais importante que todos os lugares, mas ela é muito importante na igreja. Porque a gente ali, mais do que nunca, lida com emoções, né? É algo ali relacionado a nós, com o nosso Deus. Então é algo muito emocional sempre. É algo, às vezes, ali sempre no íntimo. Então a gente tem que ter esse feeling. E a dinâmica, gente, ela serve para nós contarmos uma história. Como assim uma história? Uma história no sentido de a música, ela te conta uma história. Ela tem a parte dela que é mais tranquila, tem a parte dela que o ápice dela, tem a parte que ela brilha, tem a parte que ela se oculta um pouco, tem a parte que ela se omite. E uma história é assim. Imagine uma história, um filme que você começa a ver o filme, começa bala para lá e tiro para cá e todo mundo correndo e explodindo e 2 horas disso sem parar. Provavelmente aí nos primeiros 20, se você aguentar muito, 30 minutos, você já teria desligado a televisão. Aí você pode estar pensando, não, mas eu adoro filmes de ação. Mas até os filmes de ação tem as partes que você descansa, que você respira, a parte que o cara vai recarregar a bala, a parte que ele está ferido e tem que ir por um canto lá para cuidar da ferida. Isso tudo é uma história sendo contada. Então, se a gente fosse colocar em nível de um medidor, né? Aqui começa o filme, pá, tudo mais, aí ele foi para a aventura, ele treinou um pouco, beleza, pá. Aí foi a guerra é o ápice, tudo mais, o desfecho do filme talvez é o ápice também. E assim é a música também. Então, eu vou pegar aqui uma música, eu vou pegar uma sequência de acordes simples, tá? Não vou entrar em detalhes, eu vou pegar só para questão de exemplo mesmo, ok? Vamos nessa sequência, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Então vamos nessa sequência. Sol, Ré, Mi menor e Dó, tá? A música Pra Sempre, eu perdi aqui de quem que é, mas eu acho que é o Ministério Aviva, tá? Então, ó, por que eu peguei essa música? É uma música que uma das músicas, né? Tem muitas músicas de vários gêneros musicais na igreja, se não todas, que usam a dinâmica, né? Até os hinos, que às vezes o pessoal fala lá, deixa eu ver uma bem antiga, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas. Se eu ficar assim até o final, vai ficar super cansativo, tá? Mas vamos lá, a música. Essa música Pra Sempre, né? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, né? Você percebe que, ó, ele está contando uma história, o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Depois Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, em trevas encontrou o Filho, a morte enfrentou, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Aí são as estrofes do início da música. E aí a terra estremeceu, o que acontece? Ó, alguma coisa aconteceu, né? Dessa vez, nessa música está relacionado também à letra. A terra estremeceu. Tá vendo como a melodia também deu um upgrade? Ela mudou ali a direção que ela estava. Mas ela estava, o universo chora, o sol se apagou, né? Agora ela está, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Tá percebendo a diferença
aí da história, como é que ela está sendo contada. Então, na primeira parte ali, a parte triste, né? O sol se apagou, estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o pai o abandonou, cessou respirar, em trevas se encontrou, tudo ali para baixo. Então a música estava aqui, ó, contando a história aqui. Depois a terra estremeceu, ou seja, opa, alguma coisa começou a acontecer. Sepulcro se abriu, a morte onde está, ó morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu para sempre. E aí, para sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive. E essa já é a parte do ápice, né, digamos assim, tá? No caso dessa música. Agora eu vou tocar um pedacinho e aí a gente vai ver como ficaria ela tocando toda normal, beleza? Então, ó, vou tocar ela, vou tentar não fazer dinâmica, é muito difícil, mas eu vou tentar não fazer nenhuma dinâmica, ó. Eu já vou pegar aqui da segunda parte, tá? Para não ficar muito grande. Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, em trevas encontrou. Vou pular para o pré-refrão. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, tá? Preste mais atenção no violão, tá? Porque, como eu disse, a própria melodia, ela já faz uma proposta, porque ela começa aqui, pré-refrão. Ele venceu para sempre. E aqui ela pega um impulso final. Imagina que ele tá pegando um impulso, tipo estilingue, pra ser. E aí já começa a atacar nessas notas, né? Isso é uma análise assim, rápido e grosseiro um pouco da melodia, tá? Então você percebe que ela não fica tão interessante. Agora eu vou colocar uma dinâmica, eu vou até exagerar na dinâmica, tá bom? Tanto voz quanto violão, mas mais no violão, focado no violão. Então, ó. Vou já pegar da parte A Guerra Começou. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Você consegue perceber a diferença? É claro, gente, eu tô tocando aqui exagerando, né? Eu tô sem banda, sem nada, eu tô tentando demonstrar aí o contexto geral da coisa, como seria. Em alguns gêneros, pessoal, a dinâmica ela é usada de forma diferente, claro, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, num black music, né? Uma coisa mais assim, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso tua glória será vista em toda a terra.
cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós. Então você percebe que põe, tira, é uma história que está sendo contada. É claro que nesse ritmo, como ele é muito marcado, quanto mais habilidade você tiver e o feeling para isso, mais interessante vai ficar e vai ficar com esse molejo, essa coisa dançante, que é justamente a dinâmica que vai fazer isso, né? O groove, ele precisa da dinâmica. O groove não existe sem a dinâmica. Mas voltando à música para sempre. Então, a gente tem aqui, olha só, indo pro pré-refrão. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande... A partir daqui, ó. Ó morte, onde está? Aqui você já consegue perceber uma ascendente, claro, ascendendo assim, ó. Subindo, para sempre, tá? E aí nesse para sempre, a gente tem um para tudo, para quê? Para quando vir a porrada mesmo, a nota para sempre, você sentir esse baque, né? Então, ele venceu para sempre, né? Então é como se tivesse, eu gosto de pensar assim, que você tá subindo, correndo, e chega uma hora que fica no ar, né? Se fosse um filme, seria, sei lá, talvez uma parte que o cara tá correndo para pôr alguma coisa num lugar específico e ele tá subindo, correndo, e aí acabou o vão ou a coisa caiu e ele tá voando assim, ainda subindo, né? Voando não, mas ele ainda tá na direção subindo, em câmera lenta para pôr a pedra e pá, na hora que ele põe a pedra, a câmera lenta acaba. É mais ou menos isso, né? A gente está causando uma tensão para um momento específico. No caso da música aqui, o tempo da cabeça aqui, né? O primeiro tempo, a gente causou uma tensão para esse primeiro tempo, né? E aí, galera, como você pode melhorar a sua dinâmica? Uma forma é você tentar tocar a música de várias formas, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Se fosse uma versão mais relax, bem relax, né? Sei lá. Ou então o refrão voltou, já a música já tocou. Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, né? Uma coisa bem tranquila, um refrão que normalmente ele é desse jeito. O que você pode fazer também? Se você não tem uma noção de dinâmica assim tão afinado, porque no final das contas, gente, imagina isso aqui, ó. Vocês já viram, por exemplo, um som, ou então um aparelho, um celular, uma televisão, que ela tem várias nuances de volume, né? Então, tá lá o volume dela, ela tem vários volumes assim, ó. Tem um tanto, né? Palitinho de volume. Quanto mais ela tem, mais a variação que você consegue fazer de volume naquilo. Agora imagina só um aparelho que tem só isso aqui, ó, de variação de volume. Você não tem muita opção. Do primeiro para o segundo pauzinho, já aconteceu com você na sua televisão ou na casa de alguém, de você estar no segundo pauzinho da televisão e tá super alto porque tá de madrugada. Aí você abaixa pro primeiro, dependendo da televisão, ainda tá alto. E aí você tem a opção ou de pôr no mudo, ou de ouvir no primeiro um pouco alto, né? Tem televisão que, se tiver mais variação, fica melhor, né? E assim também é a música. Quanto mais sensível você for, tá? Para a intensidade, melhor vai ser a sua dinâmica, ok? Claro, você tem a escolha dos momentos de pôr a dinâmica, você tem a escolha da frase, a escolha do que você vai fazer, mas você precisa ter essa sensibilidade. E existem algumas formas de treinar isso, várias, né? Mas eu vou deixar alguns exemplos aqui. Você pode tocar, por exemplo, um ritmo variando, tá vendo? Então, por exemplo, ó, olha que legal. Vamos supor que eu vou tocar esse ritmo em 50%. Aí depois eu vou tocar ele em 70%. Depois eu vou tocar ele em 20%. Depois eu vou tocar ele em 100%. Então, eu tenho que ter total consciência, tá? Vou virar um pouquinho aqui, ó.
puxar um pouquinho para cá para você ver o 100%. Eu tenho que ter total consciência do 100% e do zero. Primeira coisa, eu tenho que ter total da onde é o mínimo e aonde é o máximo. Porque senão eu vou começar tocando 50 no máximo, por exemplo, depois eu não tenho para onde ir, né? Então você tem que ter a noção do nada e do tudo, ok? Então 50%, sei lá, eu vou deduzir que é isso aqui, ó. O meu 70 vai ser isso aqui, ó. O meu 20. E meu 100. Ok? Então eu consigo brincar com isso. Se você tiver em mais de uma pessoa, ou então tiver alguma pessoa para te auxiliar, você pode usar um comando. Eu vou fazer com a voz o que eu faria com o violão. Tá? Então aqui, por exemplo, ó. Lá, 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 lá. Não, melhor, eu vou cantando a música. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Tá? Aqui eu estou usando o volume para fazer minha variação, né? No violão, então, por exemplo, se tiver alguém para dar esse comando, é bem legal, porque aí você tem que ter a mão para isso. Se você abaixar, só tiver 2 comandos, por exemplo, ou 3, só esses 3, o seu ascendente, por exemplo, nessa parte, ele venceu para sempre. Se você tentar fazer isso com 3 só, não vai dar, porque ó, dá, mas fica. Agora quem consegue pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem muito mais opção, tá? E isso também no solo, porque olha só a diferença, né? Tô aqui no Lá menor. Vou tocar alguma coisa em Lá menor, uma escala em Lá menor, Agora se eu tocar isso mais tranquilo, algo assim, né, que eu fiz a primeira vez, já dá uma outra cara. E aí também, por exemplo, ó, né, essa seria uma frase mais ou menos assim. Eu posso variar, ó. Dentro do solo, dentro da minha composição, eu posso variar a dinâmica e ela vai ficar muito mais rica, né? Então, ó, né? Exemplo. Então, galera, o que eu quero deixar para vocês, treinem a dinâmica, é muito importante para a música, tá? É muito importante para a performance de vocês, é muito importante para você conseguir contar a história com o seu instrumento, tá? Às vezes você vai levar e ajudar a pessoa que está ali cantando com você. Então, às vezes, se você tiver uma boa dinâmica, você vai conseguir conduzir bem a coisa, mesmo que esteja só voz e violão. E olha que bacana. Porque se você tiver a mão direita muito dura e não souber conduzir com performance, a música ela vai ficar chapada, vai ficar assim, ó, pá, uma chapa. E aí não tem tanta graça. É a mesma coisa de ver um filme parado demais, ou ação o tempo todo, uma coisa que é assim, né? Ele já começa assim e daí assim ele fica. O legal é você ver o filme que tem nuances, né? Essas nuances que vão deixar tudo mais interessante, ok? Então guarda essa dica aí, treina bastante as dinâmicas e a partir de hoje, quando você estiver tocando, tenta enxergar essas dinâmicas, tá? Quando você estiver ouvindo, ó, você perceba, nossa, isso aqui cresceu aqui, esse instrumento aqui tá marcando assim agora e isso deu a sensação disso. Isso é um grande barato também, de você entender a relação de marcação, por exemplo, aqui, ó, e dessa marcação aqui, ó.
O que isso causa na música, né? No caso, na música lá, o que causa? Qual sensação? Ela te ajuda ou te atrapalha se você quiser crescer, se você quiser diminuir? Se você mudar isso aqui um pouco, se você fizer nuances diferentes nessa marcação, fraco, forte, isso tudo é um estudo, é um experimento, né, que você vai fazendo e você vai melhorando aí a sua dinâmica e vai dando mais cara para a sua música. Eu quero muito que, se vocês tiverem alguma pergunta ou sugestão para vídeos, por favor, deixem aí nos comentários, porque é muito importante para a gente. E mais uma vez lembrando, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e nos siga também, e assim você receberá notificações sempre que sair um vídeo novo, beleza? Bons estudos para você e até a próxima!